Neste momento, com muito prazer no meu coração, eu quero estar aqui cumprimentando todos nossos irmãos e internautas com a paz do Senhor. Quer dizer para nossos irmãos, que é um motivo de bastante alegria de mais uma vez poder aqui estar compartilhando com nossos irmãos para mais uma leitura diária, nesta sexta-feira, onde nós iremos aprender sobre a nossa leitura diária. Vamos aprender sobre Cornélio, e nós estaremos já no próximo domingo na lição de número 11, onde nos fala que sobre o tema revestidos pelo Espírito para cumprir a nossa missão. Então nós vemos que o batismo no Espírito Santo é promessa de Deus de revestimento de poder na vida do crente para cumprimento da missão aqui na terra. Então nós estamos alegres que nós iremos aprender uma lição muito maravilhosa no próximo domingo. E nesta feita a minha leitura diária se encontra de sexta-feira em Atos capítulo de número 10 e o versículo de número 44 ao 47, que diz assim a palavra do Senhor: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham visto com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados que também receberam como nós o Espírito Santo? Nós vimos aqui um texto sagrado, onde o apóstolo Paulo escrevendo ao livro de Atos. E para nós entender um pouquinho sobre a palavra que na hora nós lemos, voltaremos um pouquinho atrás, lá no começo do capítulo, onde nos fala de um homem por nome Cornélio. Cornélio era um homem religioso, ele era um romano, ele era um comandante da corte romana, e ele converteu a Jesus Cristo, converteu ao Evangelho. E nesse momento ele reúne na sua casa todos os seus familiares, E aqui fala que ele teve uma visão, ele viu numa visão claramente, de que um anjo de Deus que se dirigia para ele dizia: Cornélio, que o anjo disse para Cornélio: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. E naquele momento o anjo falou para ele que ele enviasse homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está na casa de um certo Simão Curtidor. Então nós vimos que ele, naquela visão ele teve, que o anjo falou para ele que ele mandasse chamar a Simão, que tinha por sobrenome Pedro. Ele estava em Jope, na casa de um certo Simão Curtidor. E nós vimos que então ele reuniu na sua casa todos os seus familiares, e ele enviou homens ali atrás de Pedro, para que pudesse vir e anunciasse a palavra de Deus, e falasse mais da palavra de Deus para eles, para que eles poderiam entender mais da palavra do Senhor. O anjo do Senhor que falou para Cornélio: envia e manda chamar ele, porque ele é o homem que tem a palavra de Deus para vocês,
neste lugar. Então nós vimos que ele mandou, e chegando ali os homens, né, Pedro também ali teve um momento que ele foi, teve um momento a sós ali e ele teve uma visão, né, também. E então quando ele estava, aqui fala assim, tendo fome, não. E no dia seguinte, indo eles a seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro no terraço para orar quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto preparava, sobreveio-lhes um arrebatamento de sentidos. Então naquele momento Pedro também teve uma visão. Ele viu o céu aberto e o que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro de modo nenhum, mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se para os céus. Recolheu-se ao céu, no céu. Então nós vimos aqui que Pedro também teve uma visão, né, desses animais. Só que quando, né, aqueles homens enviados ali por Cornélio, né, foi ali para chamar ele, que Cornélio queria falar com ele, né, que Deus mostrou para ele aquela visão, e ele então entendeu a visão, né? Ele entendeu a visão. Então ele, né, no dia seguinte, a Bíblia fala que no dia seguinte, né, ele então veio para encontrar-se com Cornélio na sua casa, e é todos aqueles que ali estavam. E aqui fala também que ele veio com ele, né, alguns irmãos também com ele ali de Jope. E nós vimos que Pedro chegou ali na casa de Cornélio. Então nós vimos aqui que foi quebrada uma separação entre judeus e gentios, né? Que na verdade os judeus, né, eles não tinham, né, aqui, eles não tinham relacionamento com os gentios, né? Eles tinham falava assim que somente os judeus que poderiam herdar a salvação. Então a salvação de Cornélio, né, foi quebrado um paradigma entre eles. Então, quando Pedro ali chegou, né, ele entendeu a visão que ele tinha visto, né, e ele viu então que, né, que Deus, né, ele salva todos quantos aqueles que querem herdar a salvação. Então nós vimos que ali Pedro ali na casa de Cornélio, ele então começou a falar da palavra de Deus, né, falar das maravilhas, falar da palavra do Senhor, né, das palavras de Jesus. E aqueles homens, e a Bíblia fala que aquelas pessoas ficaram ali, né, escutando a palavra de Pedro, né, e de repente, né, Pedro ali dizendo aquelas palavras para eles, né, a Bíblia fala que caiu o Espírito Santo entre eles, né, caiu o Espírito Santo entre eles. A palavra de Pedro foi tão forte, né, da vinda da parte do Senhor, né, que aqueles homens, aquelas pessoas que ali estavam, foram cheios do Espírito Santo de Deus naquele momento, né? E aqui fala que todos, né, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caíam
caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aqui fala que todos aqueles que ouviam a palavra de Pedro, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Que nós possamos, né, ter também, né, essa vocação também de ser homens, de ser mulheres também, né, cheio do Espírito Santo também, né, para que nós possamos falar a palavra de Deus e também as pessoas que possam sentir também, né, esse doce Espírito Santo na vida deles também. E nós vimos ali também que aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo, né, e em seguida também, né, eles foram batizados também, né, em água. E nós vemos que foi grande, né, grande foi ali, né, aquele momento ali que eles estavam ali preparados, né? Foi muita alegria, Deus abençoou, né? Eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados, e nós vimos que Jesus fez a grande obra na vida daquelas pessoas que estavam ali com Cornélio, né, com Pedro e aqueles irmãos, né? E que Deus em Cristo abençoe todos os nossos irmãos, que ficamos com essa palavra em nome de Jesus. Amém.